Shalom, shalom. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 4. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Já já a gente começa a nossa live. Bem-vindo Mari, Josi, Will, Eliseu, sejam muito bem-vindos. Já já a gente começa a nossa live. Wilson, seja bem-vindo. O Marcelo, Valbete, Aline, shalom, shalom a todos. Amém, as saudações. Marcos, seja bem-vindo. Luiz também. Eu já vou chamar a Alane e nós já vamos começar a nossa live de hoje, que é muito interessante. Hoje nós vamos falar de um assunto muito top. Romanos 4. Tem coisa linda pra gente aprender hoje com essa carta de Paulo. Bem-vindo Adilson, Patrícia, Meire. Vamos chamar a Alane, direto de Paris. Ô, Alane! Shalom, shalom. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, deixa eu dar uma arrumada aqui Vocês estão me ouvindo para bem? ficar melhor. Bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Eu acho que ficou melhor assim, deixa eu um pouquinho mais profundo. Pronto! Tá escuro? Sejam muito bem-vindos. O pessoal tá chegando, Alane. Tá tudo bem por aí? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Eu ouço bem. Ah, tá bom. Você me ouve bem? Sim. Não tá muito escuro Maravilha, não, tá? maravilha. O pessoal tá chegando. Hã? Não tá muito escuro não, né? Não, tá bom. Ah, Estamos tá. chegando bem. A Americana já tá com a gente, o pessoal de Americana, Araras. Sejam muito bem-vindos todos aí. A gente já vai começar a nossa live. Nós estamos com 188 pessoas conectadas agora com a gente. Vamos esperar mais um minutinho e a gente já começa, tá bom? Pessoal que tá chegando, então seja muito bem-vindo. Ah, olha só, do pai do Gabrielzinho. Tem muita gente bacana aí, muitos amigos chegando aí com a gente. A turma lá de Guarulhos, olha, Bahia, sejam bem-vindos, Salto. A gente já vai começar a nossa live com mais 2 pessoas, a gente já começa, tá bom? A hora que der 200 pessoas, a gente já começa, tá? Muito bom. Sejam bem-vindos. Pronto. 201 pessoas, a gente vai começar a nossa live e hoje nós vamos falar da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 4. Para você que está chegando agora, que não viu os primeiros capítulos, o capítulo 1 e 2 ficou salvo aqui, uma parte do capítulo 3 ficou salvo aqui no Instagram, dá uma olhadinha, vale a pena, tem muita coisa boa para aprender. A Alane é a nossa convidada de honra, ela está lá em Paris agora e eu gosto de perguntar o horário, que hora que é aí, Alane? 2h04 da manhã. 2h04 da manhã e a Alane está doando um pouco do seu tempo para falar com a gente aqui sobre essa carta tão importante de Paulo, que é um verdadeiro tratado. Quem entender a carta de Paulo aos Romanos vai compreender assim boa parte do Evangelho. Vale muito a pena a gente falar dessa carta. No capítulo 3, nós falamos o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Todos os homens estão debaixo do pecado, nenhum consegue escapar, é o que está no capítulo 3. E a justificação ela vem pela fé em Jesus. É importantíssimo esse capítulo, o capítulo 3, e agora o 4, onde a gente vai entrar para a gente compreender um pouco aí do tamanho do amor de Deus, da sua misericórdia e em que parte aí da régua a gente está. Tá bom? Então, espero que vocês gostem da live de hoje e sintam que Deus possa transformar a vida de todos vocês, inclusive a minha, da Alane, da casa da Alane. Tá bom? Então, que o Todo-Poderoso, que o seu Filho Jesus e que o Espírito Santo nos guie aqui nessa live para que essas palavras possam entrar dentro do teu coração e de alguma forma mudar a sua vida. É o que a gente pede para o nosso Criador. Em nome do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa live, Alane? Vamos. Bora! Bora. O capítulo 4 vai falar de Abraão, é justificado pela fé.
Paulo ele vem construindo uma ideia dentro da carta, né? Uma ideia do que é a salvação, do que é o evangelho, o que o evangelho é capaz de fazer, a situação do ser humano, independente das obras dele, qual é a situação do ser humano diante do Criador, que é 3 vezes santo, né? Como dizia os serafins diante do trono em Isaías 6, Kadosh, 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 Adonai, Tsabaoth, Melokol. É linda essa parte porque ele falava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. A gente não consegue chegar, né, diante do Criador com a nossa imperfeição, com o nosso pecado. Mas Paulo vai discorrer um assunto sobre Abraão aqui e eu quero que vocês façam bastante atenção. E a Lani já vai entrar para colocar uma parte importante e os comentários dela que são muito válidos para a gente. Vamos lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Alane, quer discorrer esses primeiros versos? O que eu entendo aqui, né, é essa questão, que se eu pudesse sublinhar, é a questão, né, de crer em Deus, e isso foi lhe imputado com justiça. Acho que isso a gente vai discorrer ao longo do capítulo todo, mas eu sublinharia, grifaria, né, a palavra creu, né, porque a gente vai depois ver que muitas das vezes quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa, né, na circuncisão, a gente pensa em tantas coisas que ele fez, mas eu acho que a palavra que eu guardaria no meu coração, que eu queria que todo mundo pudesse guardar também no seu, é creu. E isso foi imputado como justiça. Então a gente vai ver a ligação entre justiça e crer. Uau, muito bom. E é interessante que esse primeiro verso, Paulo ele coloca uma pergunta importante. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? É importante que ele está falando com a igreja lá em Roma, que a maior base era de gentios, alguns judeus, óbvio, mas a base era de gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus. Só que ele usa aqui uma coisa interessante. Ele diz, nosso pai segundo a carne. Nosso pai. Mas espera aí, Abraão não é pai só dos judeus, né? Por que aqui ele coloca nosso pai segundo a carne, né? Porque Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, ele recebeu uma promessa de Deus. Que Deus iria lhe abençoar. E todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas por causa dele. Olha que coisa interessante, né? Porque dentro dele começou o movimento de Deus a respeito da fé. Então Abraão é a pessoa que começa agora, né, essa coisa tão linda chamada fé lá em Gênesis. Olha que coisa interessante. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar. Tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Gente, é muito forte esse verso. Porque olha só, por mais que Abraão tenha feito coisas boas, né? E embora as coisas boas, né, que ele tenha feito no meio do conjunto das coisas que ele fez, também tinha muita coisa ruim, né? Abraão, pai da fé, ele teve um problema sério com Ismael e com Agar, né? Porque ele mandou os dois para o deserto, uma botija de água de 600 ml de água, mais um pãozinho para eles ficarem lá no deserto. Tanto é que acabou o pão, acabou a água, Agar começou a chorar, o menino começou a chorar de fome. Agar se manteve distante para não ver a morte do menino e o anjo bradou desde o céu, conversou com Agar e trouxe para ela uma promessa para ela e para o filho dela. Porque se dependesse de Abraão, eles teriam morrido no deserto. Então, olha que interessante. Ele diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Gente, ninguém consegue se gloriar diante de Deus por obra nenhuma. Porque vamos colocar aí, vamos pensar no exemplo, né? Você faz alguma coisa que você acha que é importante, que você agradou a Deus por aquilo que você fez, né? Vamos usar o exemplo suprir o pobre. Alguém vai lá e supre o pobre. Eu supri o pobre e agradei a Deus. Beleza. Vamos dar o exemplo de novo. A cesta básica que você levou, né? Ou a comida que você levou para aquele pobre, para a pessoa que estava precisando. Quem que preparou? Deus. O arroz que estava lá dentro. Se Deus não manda chuva, ele não nasce. O feijão que está lá dentro, se Deus não manda chuva, não nasce. É Deus que prepara a semente, é Deus que manda o sol. Tá, e depois que é colhido, de alguma forma vai parar dentro da tua casa. Através do teu trabalho, você compra com o teu dinheiro, que veio através do quê? Do trabalho que Deus preparou para você.
O Uhum. dinheiro que Deus deu na sua mão. E aí você vai comprar no mercado para ir com a tua perna, você precisa de força, que é Deus que te dá. O ar Sim. é Deus que te dá para você respirar. O seu coração bate por causa de Deus. Seu pulmão funciona por causa de Deus. Seus rins funcionam por causa de Deus. Aí você coloca essas tetas e fala que foi você que fez alguma coisa? Óbvio que não. Por isso que Paulo está querendo dizer o seguinte, gente, não tem como você ser justificado pelas obras diante de Deus, porque de alguma forma é tudo Deus que faz, né? Tudo existe e vive por causa de Deus, por causa Uhum. do seu amor. Vamos lá, verso 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele podia ter muita obra boa, mas o que trouxe a justiça na vida dele foi ele crer. Olha que coisa interessante, gente. Eu vou descer mais um verso para ficar mais fácil para a gente entender. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que é galardão? É prêmio, é salário, tá? Então o que a Bíblia está querendo dizer aqui, ó? Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça. O que é graça? A favor. Ou Uhum. seja, você faz alguma coisa e você recebe por aquilo que você fez. Paulo está dando um exemplo de um trabalhador. O trabalhador vai lá, ele ganha o salário dele, por quê? Porque ele trabalhou, né? É. Por isso que ele Uhum. está ele tá deixando bem claro no verso aquele que pratica qualquer obra não ganha prêmio, salário por causa de graça, favor. Ele ganha por mérito, Uhum. né? E no verso 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Fala, Lani, que esse verso é tremendo, é muito forte. Ai, 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 ai. Ele é forte demais porque a gente fica muito nisso, né? Ah, porque eu fiz, porque eu servi, porque eu supri, ou porque eu me dediquei. A gente fica achando que é isso que vai ser a nossa justificação. E a justificação não mais uma vez, é um favor imerecido, é graça. A gente não lutou por isso, foi o Senhor que nos escolheu, que nos. Até Ele, o mover, né, em direção a Ele, é Ele que dá esse chamado, né? Não somos nós que vamos atrás dele, mas ele que vai nos chamar como chamou, quando nós estamos lameados, né, no nosso pecado, é ele que chama, como chamou. Acho que a gente até chegou a falar nisso, né? Da mesma maneira que ele chamou Adão e Eva que estavam escondidos no jardim, Deus nos chama. Então, é tudo favor imerecido, é tudo graça, é tudo misericórdia dele. E não, nunca, nunca seria possível vir de nós, né? E essa parte do creu também, eu acho que a gente podia lembrar um pouquinho em que ele creu, né? Ele não creu quando ele viu. Ele creu quando Deus fala com ele e mostra para ele, fala para ele olhar para as estrelas do céu. E como que ele poderia imaginar que aquelas estrelas do céu, ou imaginar o grão de areia na praia, seria a descendência dele, né? Então, Deus vai nos chamar, vai nos. É isso que ele nos chama a fazer, que nós podemos crer no que ele nos mostra. Ele nos mostra a palavra, ele nos mostra o que vai acontecer no futuro, ele nos mostra o nosso galardão no céu. Mas a gente vai fazer por nós mesmos? Não. Porque cremos, seremos justificados. Cremos nessa verdade, né? Na verdade da Bíblia, que nós vamos ser justificados. E não por nós mesmos, não pelo que nós vamos fazer, não que nós vamos trabalhar, não no que nós vamos nos dedicar, não não, seria jamais possível porque eu acordo de manhã, né, de madrugada para fazer uma live. Ah, estou fazendo muito. Não, não estou fazendo, só estou aqui porque Ele me deu saúde, só estou aqui porque Ele me deu condição, Ele me deu até um telefone, Ele me deu uma condição internet, Ele me deu, preparou nosso encontro, né, irmão? De poder estar juntos, de poder fazer isso, tudo foi por Ele. É misericórdia, favor e merecido. Muito forte. E o que você está falando foi o que Paulo falou nos capítulos anteriores, né? Ele falou: eu tenho uma dívida grande, tanto com gentios como com judeus. E é mais ou menos por esse motivo que eu e a Lani estamos fazendo essa live, porque a gente tem uma dívida, né, para com Deus. Essa graça que nós recebemos, esse amor que chegou até nós, não por aquilo que a gente faz, mas pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, a gente está tentando transmitir de alguma forma. Voltou.
Respondam aí, dá um simzinho aí ou não. Estão vendo bem? Eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Tá? E também, voltou para mim. Deu uma Tá travadinha, voltando. mas voltou. Ah, tá voltando. Maravilha. Pessoal, se... Isso, maravilha. Vamos ver se vai voltar. Ok? Uhum. Ok. Ok? Vamos lá, tá voltando, Alane. Pra mim eu tô escutando normal já. Agora sim, né? Sim. Maravilha. Voltou. Joia, gente. Então, voltando aqui, recapitulando, né? Paulo, ele dá o exemplo de Abraão, que era a pessoa mais conhecida, né, entre os judeus. Ele dá o exemplo de Abraão e ele vem falando que por mais que Abraão tivesse feito alguma coisa, a justificação veio pela fé. Creu Abraão e isso foi lhe imputado como justiça. No verso 6, diz assim: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Gente, olha, Paulo ele fala que não é obra, e agora ele está usando o exemplo de Davi, de um salmo de Davi, para dizer que não é obra. Eu vou ler de novo, porque é forte esse assunto. Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Paulo ele está usando aqui o Salmo 32, Alane. O Salmo 32, eu vou abrir rapidinho aqui no Salmo 32, para a gente ler um pedacinho, só para o pessoal saber de onde Paulo tirou essa ideia, né? Lá no Salmo 32, convido você a abrir a Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia nas suas mãos, abra a Bíblia aí no Salmo 32. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Leiam esse salmo todo, ele é magnífico, ele é lindo esse salmo e vale a pena ler. Mas tá bom, que contexto que Davi escreve este salmo? Aí que tá, gente. Davi, ele tinha chutado o balde e não tinha ido buscar. Davi, ele tinha ficado com Batseba, que era a esposa de Urias, enquanto Urias estava na guerra. Ele não tinha ido para a guerra, era um dever dele ter ido, ele não foi. E ele fica com Batseba, né? A Batseba concebe, fica grávida de Davi, olha só. Quando o esposo de Batseba volta da guerra, ele tenta jogar um H ali no esposo de Batseba e fala: vai dormir com a tua esposa, urgente. Porque Batseba já tinha falado para ele: olha, Davi, é o seguinte, o que acontece todo mês com a mulher não aconteceu comigo não, guerreiro. Eu tô achando que eu tô grávida. Ele se desesperou. Quando Urias chegou, ele falou: vai lá, deita com a tua mulher. Pra quê? Pra tentar ali consertar a situação que ele tinha causado. Só que esse pecado ficou diante do Criador. O Criador viu, ele tentou esconder, por isso está escrito aqui, no silêncio dele, os ossos dele foi se quebrantando, porque ele sabia que ele tinha errado. Mas daí o Criador, ele tem uma conversa com o Criador, ele chora muito na sua oração, e aqui ele ganha a justificação. Por isso, Paulo usa esse exemplo. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Porque as obras de Davi eram as piores possíveis. Dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Bora lá. Tá conseguindo ouvir aí, gente? Aqui não, fora, tá fora. Vê se tá subindo comentário aí. Pera aí, Alane, que eu acho que deu uma travada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é? É. Não sei se está virando. Fala pro pessoal fazer um joinha aí, se eles estiverem escutando Gente, bem. vocês estão ouvindo? Dá um joinha aí se vocês estiverem ouvindo, se não tá travado. Ah, parece que sim. Estão ouvindo bem? Os coraçãozinhos estão subindo? Os coraçãozinhos estão subindo aí, né? Nem comentário, né? Só que não tá vindo comentário. Ah, eu tô vendo. Você tá vendo? Tá subindo aí? O pessoal tá Tá. respondendo? Tá. Por exemplo, aqui, ó, Alves Marcos Aparecido, Pamela Silva, Juliana Silvério.
Estão ouvindo bem, gente? Que eu não estou vendo os comentários aqui. Estão ouvindo bem? Vê aí, Alane, porque os meus comentários pararam. Pra mim tá aparecendo. Tá? Eles estão Tá, ouvindo bem? Então sim. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Então, Paulo aqui usa o exemplo de Davi agora, que não tinha exemplo melhor, né, para Paulo usar sobre obra, né? Uma Sim. obra tão ruim que ele tinha feito e a justificação da parte de Deus. Quer discorrer sobre esse assunto, Alane? Eu queria falar uma coisa que eu acho que às vezes é um pouco tabu no nosso meio, né? Que é justamente essa questão de pecado, né? A gente tem muito medo de falar que a gente é pecador. A gente tem muito medo de reconhecer os nossos pecados, mesmo porque fica às vezes até um pouco, se eu pecar, vou morrer, se eu pecar, minha alma morrerá, se eu pecar, não tenho mais perdão, se eu pecar, eu vou me afastar de Deus. E justamente eu acho que o exemplo de Davi, ele vai casar bem, vai cair bem para nós, por quê? Porque foi no momento que ele viu toda a podridão que ele tinha feito, ele lascou geral para todo mundo, ele fez um erro atrás de outro erro, tentando acertar, ele piorou, e é nesse momento, quando ele se encontra mais pecador, mais errante, que ele se aproxima mais de Deus. E isso faz a gente olhar para nós mesmos e parar de ficar imaginando, né, a nossa imagem de as vestes todas brancas, perfeitas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma listra, sem nada de errado. E quanto isso vai nos impedir de nos aproximar de Deus. Porque se a gente fica achando, eu não sou pecador, né? Eu me batizei e a partir de agora eu não peco mais, isso não é mérito algum, isso não é coisa que vai nos aproximar de Deus. É somente quando a gente reconhece que nós somos pecadores, que erramos, que falhamos, né? Porque às vezes fica até nisso, só erros e falhas. Não, mas a gente peca, né? A partir do momento que a gente não segue a lei de Deus, a gente peca. Eu sempre uso o exemplo com os meus filhos para entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo, né? O alvo é a gente se parecer com Cristo. Se nós não estamos nos parecendo com Cristo, estamos errando. Então nós estamos errando o alvo. E isso a gente faz todos os dias. Todos os dias. Então, enquanto a gente ficar com essa impressão que nós não pecamos, a gente não vai nos aproximar de Deus. Nós vamos nos afastar dele, porque somente quando pecamos, reconhecemos que somos falhos e errantes, que a gente vai conseguir bater na porta da misericórdia. E somente quando a gente tem noção de quanto nós somos pecadores é que a gente consegue se aproximar de Cristo e reconhecer o que ele fez também, né? Porque se eu não preciso de pecado perdoado, eu não preciso de nada, eu não preciso me aproximar de Deus, eu não preciso me achegar perto dele. Eu já sou justa, né? Eu já sou perfeita. Mas não, é nesse momento. Então, que a gente possa reconhecer que sim, somos pecadores. E que não é só até o dia do batismo, depois não pecamos mais. Porque também tem um pouco disso, irmão Anderson, né? Eu só me pequei até o dia do batismo, depois eu não peco mais. Não é verdade isso. Ótimo, Alane, ótimo. E esse é um grande problema hoje, né? Porque em alguns lugares as pessoas estão criando personagens fictícios, personagens santos, né? Mas lembrem, só personagem. Esse é o grande problema das pessoas criarem personagens dentro dos templos. Então, é como se o templo fosse um palco. Então, enquanto eu estou no templo, eu sou um personagem. Quando eu saio do templo, eu sou o que eu realmente sou. E a gente peca, como você falou, a gente peca a todo momento, né? Por pensamento, por obra, por omissão, enfim, a todo tempo a gente está pecando. Todo tempo a gente peca. Nos nossos pensamentos, principalmente. Essa é a grande questão e é disso que Paulo está falando. A gente não consegue se justificar pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. E se a gente faz alguma coisa, é por misericórdia de Deus. Sim. Verso 10. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, a fé de Abraão ela foi imputada enquanto ele não tinha sido circuncidado. Porque a circuncisão, a gente já falou aqui, se você não viu, dá uma olhadinha lá nas outras lives que estão salvas aí, que vai falar sobre a circuncisão. Era uma espécie de batismo para os judeus. Então, olha o que Deus está querendo dizer, né? Através de Paulo. Ele foi justificado antes da circuncisão. Na verdade, a circuncisão foi só uma maneira dele carimbar aquilo que ele já tinha acontecido na vida dele. Então, o batismo, gente, a justificação vem antes do seu batismo, não no dia do seu batismo. Exato. A justificação vem na hora que você crê. Olha, presta atenção. A justificação vem no momento que você
crer. Então você está sentado lá no banco ou dentro da tua casa, um mês antes do batismo, você creu. Você sabe que você é pecador, você sabe que você precisa se arrepender, você sabe que você precisa se chegar diante de Deus. É nesse momento que vem a justificação na sua vida. O batismo, né, no caso, é só um carimbo, é só Sim. uma confissão pública que você está tomando aquela decisão. Quer discorrer alguma coisa sobre esse assunto, Alane? Acho que eu já falei um pouquinho disso, não sei, acho que na primeira live, né? É justamente disso, porque a gente fica às vezes muito apressado, né, em se batizar por medo de, ai, se eu não batizar, não teria salvação, né? E infelizmente acho que por conta disso até muitas pessoas né, batizam por medo, por emoção, vão naquele impulso. É muito emocionante mesmo, né? Em certas denominações é muito emocionante toda essa ambiência, né? Todo esse ambiente, né, do batismo, mas o quanto é importante a gente primeiro se converter, primeiro a gente ter noção de como somos pecadores, que não seríamos suficientes de maneira alguma de garantir nossa salvação. E só então, né, poder passar por esse batismo. Então, por isso, primeiro creu, teve fé, teve consciência de quanto somos pecadores, e aí sim o batismo vem para mostrar diante de todo mundo e diante, né, da igreja, no sentido de corpo de Cristo, né, não igreja, denominação, templo, mas diante da igreja de Cristo, né, o que agora sim eu me reconheço como você, que também um dia foi pecador e foi justificado. Então é esse o nosso intuito. Quando nós nos batizamos, é que a igreja de Cristo nos reconheça. Ah, você faz parte do corpo. Como se um dedinho, né, reconhecesse assim, ah, você faz parte da mão. Então vem aqui comigo. Muito, muito, muito top. Inclusive no capítulo 5, Alane, lá no verso 8, Paulo vai trazer de novo esse assunto. Ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, a gente era pecador, ou seja, ele veio para justificar. Então imagina, você que está vendo a live aí, ó, imagina que você tem uma carga enorme de obras más, você é um pecador, independente se você foi batizado ou não, você está pecando todo dia, tá? Todo momento você está pecando. Mas o que acontece? Quando Deus ele vai fazer justiça, porque ele é justo, quando ele precisa fazer justiça em cima de você, o que vem? Jesus no madeiro da cruz, pegando esse pecado meu e seu e pagando a dívida. Por isso que lá ele diz, está consumado. No grego está pago. Eu acabei de pagar. Pagar qual dívida? A minha e a sua dívida que está aí vendo essa live agora. Então, tira da tua cabeça essa ideia que se você está tocando um instrumento, se você está tocando uma bateria, uma guitarra na igreja, ou um instrumento de sopro, ou você está atendendo como pastor, ou presbítero, ou como cooperador, ou como ancião, ou como diácono, você está fazendo alguma coisa por mérito. Não, 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 não. É tudo misericórdia. Você continua sendo um pecador, só que você é justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E olha que lindo isso aqui. E aí diz, né, ele recebeu o sinal verso 11, ele recebeu o sinal da circuncisão, sendo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, ou seja, aqui é como se fosse antes do batismo, né? Uhum. A fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. É circuncisão, incircuncisão. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Ó? Deus, ele justifica Abraão antes do batismo, antes da circuncisão. Deus entra na vida dele, ele ainda estando em pecado, ele se circuncida e Deus vai lá, olha que coisa bonita, né? Através da circuncisão, prova a fé dele, né? Que ele pede o filho dele, e nesse momento ele é pai de dois tipos de nação. O pai daqueles que creem pela fé e o pai daqueles que vêm por causa da circuncisão. Anderson, lá no judaísmo é assim? No judaísmo, sim. Agora que a graça do Filho de Deus veio sobre nós, todos nós dependemos da fé. Todos nós, dependendo da fé que Deus coloca no nosso coração e da justificação que vem de Deus. Verso 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então Deus justifica ele pela fé.
Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que ele está querendo dizer no verso 14? Olha só. Porque, portanto, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque eu vou depender das obras. Sim. E uma delas é a circuncisão. Então, se as obras que eu faço justificam o que eu estou fazendo, então a morte de Jesus na cruz não valeu de nada. Exato. Porque se ele veio pagar uma coisa e eu já paguei pelas é minhas lindo. obras, né? É lindo Então, olha demais que isso. coisa. Gente, espero que vocês estejam entendendo isso, que é muito forte, é muito top. Quer discorrer, Alane, alguma coisa sobre isso? Eu fico maravilhado com isso, porque eu acho que isso é um divisor de águas. O dia que a gente entende isso, a gente entende o evangelho. É nesse momento. Não é antes, porque se a gente fica achando, é porque né, não é nem o que eu faço às vezes, eu acho até que fica eu assim, não ó, corto o cabelo. eu nunca, que eu acho que é pior ainda, porque o eu faço, a gente vai ser depois, justamente, depois que a gente recebe o evangelho, que a gente é convertido, a gente é exortado a fazer boas obras. Então, fazer boas obras nem me preocupa muito, mas o que mais me deixa, às vezes até preocupada, né, é o tal do eu nunca. Eu nunca fiz isso, né? Aí a gente pode completar esse eu nunca fiz isso, e esse isso aí pode ser várias coisas. Eu nunca bebi, eu nunca cortei o cabelo, eu nunca usei bermuda, eu nunca fui na praia, eu nunca joguei futebol. Pode ser tantas coisas dizer esse eu nunca, mas esse eu nunca que você fez, né? Aqui tá bem explicado. Se fosse por isso, então já não seria por graça. Se fosse porque eu nunca corrompi nenhum dos 10 mandamentos, né? Porque eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, já seria porque você fez. E aí você anula a fé. E a gente só é justificado pela fé. E olha, que o falso evangelho criou uma expressão, Alane, que é aquela assim, ó, eu tenho crédito diante de Deus. É o falso evangelho. Eu tenho crédito. Gente, você não tem crédito, você tem dívida. Coloque isso na sua cabeça. Você não tem crédito, você tem dívida. E a dívida é gigantesca. Só que alguém vem e paga essa dívida para você. Por isso está escrito, Lamentações. Abra a Bíblia de vocês aí. Eita, que é lindo demais. Lamentações. Eu acho lindo isso, gente. Lamentações, capítulo 3. Olha que lindo isso. Verso 22.